Lembra da loucura de 2021? Dogecoin na lua, NFTs valendo milhões e a sensação de que todo mundo ia ficar rico com cripto? Eu lembro perfeitamente. Era impossível abrir qualquer rede social sem ver alguém falando sobre como tinha comprado o Shiba Inu e multiplicado o dinheiro por 100. Todo mundo era especialista em cripto da noite pro dia. Pois é, o cenário de 2025 é completamente diferente. A euforia especulativa deu lugar a algo muito maior e muito mais sólido: a integração real com a economia tradicional. Neste vídeo, vamos desvendar o que realmente mudou no mercado cripto nos últimos 4 anos e por que essas mudanças são muito mais importantes do que qualquer alta de preço que a gente viu no passado. Mas antes da gente continuar, aproveita para seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Para entender a magnitude dessa transformação, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2021, vivemos o que muitos consideram o pico do mercado cripto até então. O Bitcoin atingiu quase $70 mil em novembro daquele ano, mas não era só o Bitcoin. Ethereum chegou perto dos $5 mil e as famosas memecoins, Dogecoin, chegou a valer mais de 70 centavos de dólar, saindo praticamente do zero. Mas o que caracterizava aquele momento não eram apenas os preços altos, era a natureza especulativa de tudo. As pessoas compravam NFTs de macaco por centenas de milhares de dólares. Projetos de DeFi prometiam rendimentos de até 1000% ao ano. Todo dia surgia uma nova gema que ia fazer 100 vezes. Era o que chamamos de bull market do varejo, onde o investidor pessoa física dominava completamente o cenário. O problema é que essa euforia era insustentável. E quando a realidade bateu, ela bateu forte. Em 2022, vimos o colapso da Terra Luna, a falência da FTX e uma série de outros eventos que abalaram profundamente a confiança no mercado. Muita gente perdeu dinheiro, muitos projetos desapareceram e o mercado entrou em um longo inverno cripto. Mas aqui está o que muita gente não percebeu. Enquanto os especuladores saíam de cena, algo muito mais importante estava acontecendo nos bastidores. As instituições financeiras mais poderosas do mundo estavam entrando silenciosamente no mercado. Governos estavam criando regulamentações claras e a tecnologia estava evoluindo de forma exponencial. Hoje eu vou te mostrar as 3 maiores transformações que definem o mercado cripto em 2025 e porque elas são muito mais importantes do que qualquer pump de memecoin que a gente viu até hoje. Primeiro, vamos falar sobre os adultos entraram na sala. A chegada massiva do dinheiro institucional e da regulamentação clara, que transformou o cripto de um cassino digital em uma classe de ativos legítimos. Segundo, vou explicar como a guerra das blockchains finalmente acabou, dando lugar a um ecossistema colaborativo e interoperável, que realmente funciona na prática. E terceiro, e talvez mais importante, como o cripto finalmente saiu do mundo digital para tokenizar o mundo real através dos RWAs, Real World Assets, uma revolução que está movimentando trilhões de dólares. Então fica até o final porque eu vou te mostrar onde estão as verdadeiras oportunidades agora e por que quem entender essa mudança vai estar muito à frente de quem ainda pensa em cripto como era 2021. A primeira grande transformação que mudou completamente o jogo foi a entrada massiva das instituições financeiras tradicionais no mercado cripto. E quando eu digo massiva, eu estou falando de trilhões de dólares em gestão de ativos que antes não cogitavam tocar em Bitcoin. Em 2021, o mercado era dominado pelo varejo. Eram pessoas físicas, influenciadores e alguns fundos especializados em cripto. As grandes gestoras de ativos, os bancos tradicionais, os fundos de pensão, todos ficavam de fora, alegando que cripto era muito arriscado, muito volátil, muito especulativo. Mas em 2025, essas mesmas instituições não só entraram no mercado, como se tornaram os protagonistas. E isso mudou tudo. O divisor de águas foi a aprovação dos ETFs de Bitcoin pela SEC americana em janeiro de 2024. Pode parecer só mais uma notícia regulatória, mas foi muito mais do que isso. Foi um momento em que Wall Street oficialmente disse: ok, cripto é legítimo. Vamos falar de números concretos. O ETF de Bitcoin da BlackRock, o EIBT, captou mais de 15 bilhões de dólares nos primeiros meses de operação. 15 bilhões! Para você ter uma ideia, isso é mais do que muitos países têm de reservas internacionais. E não foi só a BlackRock, Fidelity, Invesco, VanEck, todas as grandes gestoras lançaram seus ETFs. E o mais importante,
esses ETFs tornaram o investimento em cripto acessível para fundos de pensão, seguradoras e outros investidores institucionais que antes não podiam ou não queriam lidar com a complexidade de comprar e guardar Bitcoin diretamente. O resultado? Um fluxo constante e previsível de capital institucional entrando no mercado. Não é mais o dinheiro especulativo do varejo que entra e sai com base no hype. É dinheiro paciente e estratégico e de longo prazo. Mas os ETFs foram só o começo. Hoje, a gente tem bancos tradicionais oferecendo custódia de cripto para os seus clientes. Temos seguradoras incluindo Bitcoin em suas reservas. Temos fundos soberanos de países comprando criptomoedas como reserva de valor. Tá gostando desse vídeo até aqui? Então já curte e compartilha com quem está nessa jornada com você. E não é só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tivemos uma evolução regulatória impressionante. A Lei 14.478 de 2022, conhecida como Marco Legal das Criptomoedas, foi um marco histórico. Pela primeira vez, tivemos regras claras sobre como as exchanges devem operar, como os investidores são protegidos e como o mercado deve funcionar. O Banco Central Brasileiro, que antes via cripto como desconfiança, agora regula ativamente o setor. Temos regras de custódias, para prevenção de lavagem de dinheiro, para proteção de investidores, e isso não matou a inovação. Pelo contrário, trouxe segurança jurídica que permitiu que o mercado crescesse de forma sustentável. Outros países seguiram caminhos similares. A União Europeia aprovou o MiCA, o Market in Crypto Assets Regulation. Singapura criou um framework regulatório robusto. Até países que antes eram hostis a cripto, como a Índia, estão criando regulamentações construtivas. O resultado é um mercado global mais maduro, mais previsível e muito mais atrativo para o capital institucional. Mas talvez o impacto mais importante dessa institucionalização tenha sido na qualidade dos projetos. Em 21, qualquer um podia lançar um token com white paper de 2 páginas e captar milhões ou até bilhões de dólares. Era a época dos rug pulls, dos projetos que prometiam a lua e desapareciam da noite para o dia. Com a entrada das instituições e da regulamentação, isso mudou um pouco. É claro que ainda existe espaço para golpes e rug pulls, mas o dinheiro de verdade, aquele capital grande, vai para projetos sólidos com fundamentos, com equipes experientes e com casos de uso real. O capital institucional não investe em hype, investe em valor. Vemos isso claramente nos tipos de projetos que recebem investimento hoje massivos. Não são mais memecoins, não são os projetos de DeFi com rendimentos impossíveis e insustentáveis. São empresas construindo infraestrutura real, resolvendo problemas reais com modelos de negócios sustentáveis. A Coinbase, por exemplo, não é mais vista como uma startup de cripto. É vista como uma empresa de serviços financeiros que usa tecnologia blockchain. A MicroStrategy não é mais uma empresa de software que compra Bitcoin. É vista como um veículo de investimento institucional em Bitcoin. Essa mudança de percepção, ela é fundamental. Significa que a cripto saiu da categoria de investimento especulativo para a categoria de classe de ativos legítimo. E uma vez que você faz essa transição, não tem volta. O dinheiro institucional trouxe estabilidade, previsibilidade e principalmente legitimidade. Isso criou as bases para outras duas grandes transformações que a gente vai ver agora. A segunda grande transformação foi na própria tecnologia blockchain. Em 2021, a grande narrativa sobre o blockchain era quem ia matar o Ethereum. Solana ia ser o Ethereum Killer, Cardano ia ser o Ethereum Killer, Avalanche, Polygon, Phantom. Todo mundo ia ser o próximo Ethereum Killer. Era uma mentalidade de soma zero, como se só pudesse existir uma única blockchain no mundo, e todas as outras estavam destinadas ao fracasso. Os investidores escolhiam lados, como se fossem times de futebol. Eu sou o Team Solana, eu sou o Team Ethereum. Mas em 2025 essa narrativa mudou completamente. Não é mais sobre qual blockchain vai ganhar, é sobre como diferentes blockchains podem trabalhar juntas, cada uma em sua especialidade, formando um ecossistema interoperável e colaborativo. O Ethereum foi fundamental nessa mudança. Em setembro de 2022, aconteceu o The Merge, a transição do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Foi um dos eventos técnicos mais complexos e arriscados da história da tecnologia blockchain. Para você entender a magnitude, imagine trocar um motor de avião enquanto ele está voando, com milhares de passageiros a bordo e trilhões de dólares em valor, dependendo de tudo dar certo. Foi basicamente isso que o Ethereum fez. E deu certo. Não só deu certo, como trouxe benefícios enormes. O consumo de energia do Ethereum caiu 99,9%. Isso mesmo, 99,9%.
De uma hora para outra, o Ethereum deixou de ser um vilão ambiental para ser uma das redes mais eficientes energeticamente do mundo. Mas o The Merge foi só o primeiro passo. Ele abriu caminho para outras melhorias fundamentais. Shard, que vai aumentar drasticamente a capacidade da rede e principalmente melhor integração com as soluções de segunda camada. E aqui chegamos a uma das inovações mais importantes dos últimos anos, as soluções de Layer 2. Em 2021, elas eram promessas teóricas. Em 2025, elas são a espinha dorsal do ecossistema do Ethereum. Pense na Layer 2 como vias expressas construídas sobre uma rodovia principal. A rodovia principal é o Ethereum, segura, descentralizada, mas às vezes congestionada e cara. As vias expressas são as Layer 2, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, que permitem transações muito mais rápidas e baratas, mantendo a segurança da rede principal. Os números são impressionantes. Uma transação que custava $50 no Ethereum em 2021, hoje custa centavos nas Layer 2. Uma transação que demorava minutos para ser confirmada, agora é instantânea. E o mais importante, tudo isso mantendo a segurança e descentralização do Ethereum. Isso desbloqueou casos de uso que eram impossíveis antes. Jogos blockchains que precisam de milhares de transações por segundo, aplicações DeFi com microtransações, NFTs que podem ser negociados sem custos proibitivos. Mas as Layer 2 não são exclusividade do Ethereum. Bitcoin tem a Lightning Network, outras blockchains têm suas próprias soluções de escalabilidade e todas elas estão evoluindo rapidamente. Isso nos leva ao conceito mais importante, o futuro multi-chain. Hoje, não falamos mais sobre qual blockchain vai ganhar. Falamos sobre como diferentes blockchains podem se especializar e trabalhar juntas. Ethereum continua sendo a blockchain de contratos inteligentes mais robusta e descentralizada. Bitcoin continua sendo a reserva de valor digital mais segura e confiável. Solana se especializou em aplicações de alta performance. Polygon se tornou a ponte do Ethereum e outras redes. E o mais importante, elas conversam entre si. Temos os protocolos de interoperabilidade, como Chainlink CCIP, Layer 0 e Wormhole, que permitem que valor e informação fluam livremente entre diferentes blockchains. Isso criou um ecossistema muito mais robusto e resiliente. Se uma blockchain tem problemas, as outras continuam funcionando. Se uma blockchain é melhor para um caso de uso específico, você pode usar ela sem abrir mão das outras. É como a internet, não existe uma só internet. Existe um protocolo que permite que diferentes redes se conectem e trabalhem juntas. O mesmo está acontecendo com blockchain. A terceira e talvez mais importante transformação é a tokenização dos ativos do mundo real. Os famosos RWAs, ou Real World Assets. Para entender por que isso é revolucionário, precisamos primeiro entender a limitação de que existia antes. Mas antes, quero fazer um convite para você acompanhar a nossa newsletter diária, o Decode Crypto. Lá, decodificamos o mercado cripto gratuitamente todos os dias de segunda a sexta. Para receber na sua caixa de e-mail, basta acessar o link que está na descrição. Continuando, em 2021, todo o valor no mundo cripto era gerado dentro do próprio ecossistema. Você tinha Bitcoin como reserva de valor, você tinha tokens de DeFi que representavam participação em protocolos e você tinha NFTs que eram arte digital ou itens de jogo. Era um sistema fechado. O dinheiro entrava no mundo cripto, circulava dentro do mundo cripto e eventualmente saía do mundo cripto. Não havia conexão real com a economia tradicional. Era como se cripto fosse um universo paralelo, completamente desconectado do mundo real. Isso limitava drasticamente o potencial de crescimento. Por maior que fosse o mercado cripto, ele nunca poderia ser maior do que o dinheiro que as pessoas estavam dispostas a colocar nesse universo paralelo. Os RWAs mudaram completamente essa dinâmica. Real World Assets são ativos do mundo tradicional que são tokenizados dentro da blockchain. Ou seja, você pega um ativo que existe no mundo físico ou financeiro tradicional e cria uma representação digital dele na blockchain. Vamos aos exemplos práticos. Imagine que você quer investir em imóveis, mas não tem dinheiro para comprar um apartamento inteiro. Com os RWAs você pode comprar tokens que representam uma fração desse apartamento. Cada token te dá direito a uma parte do aluguel, uma parte da valorização, uma parte de tudo. Melhor, imagine que você quer investir em títulos do governo americano, mas mora no Brasil e não tem acesso fácil a esses investimentos. Com RWAs você pode comprar tokens que representam esses títulos,
receber os juros diretamente na sua carteira e negociar esses tokens 24/7 em exchanges descentralizados. Ou ainda, imagine uma obra de arte valiosa. Tradicionalmente, só uma pessoa muito rica poderia comprar uma pintura de milhões de dólares. Com RWAs, essa pintura pode ser tokenizada e milhares de pessoas podem comprar pequenas frações dela. Mas não para por aí. A gente pode tokenizar commodities, como ouro, petróleo, soja. A gente pode tokenizar ações de empresas, pode tokenizar dívidas corporativas. Podemos tokenizar praticamente qualquer ativo que tenha valor no mundo real. E por que isso é revolucionário? Por várias razões. Primeiro, liquidez. Muitos ativos no mundo real são ilíquidos. Se você comprar um imóvel, pode levar meses para vender. Se você investe em uma startup, pode levar anos para ver a liquidez dela. Com tokenização, esses ativos se tornam líquidos. Você pode comprar e vender tokens que representam frações de imóveis, startups, obras de artes a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo, acesso global. Tradicionalmente, muitos investimentos são restritos geograficamente. O brasileiro não consegue facilmente investir em imóveis nos Estados Unidos. O americano não consegue facilmente investir em agronegócio no Brasil. Com RWAs, essa barreira desaparece. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode investir em qualquer ativo tokenizado, desde que tenha acesso à internet e a uma carteira de criptomoedas. Terceiro ponto, fracionamento. Muitos ativos têm tickets mínimos muito altos. Para investir em alguns fundos imobiliários, você precisa de milhões de dólares. Para comprar uma obra de arte valiosa, você precisa de centenas de milhares. Com a tokenização, qualquer ativo pode ser fracionado em milhões de tokens. Você pode investir 10 dólares em um prédio comercial em Manhattan ou 50 dólares em uma pintura de Picasso. E aqui a gente chega ao ponto crucial. Isso não é mais teoria. As maiores instituições financeiras do mundo já estão fazendo isso na prática. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, lançou o Build, um fundo de títulos do governo americano tokenizado na blockchain Ethereum. Isso significa que você pode comprar tokens que representam títulos do governo americano, receber juros diretamente na sua carteira e negociar esses tokens em exchanges descentralizados. E não é só a BlackRock. Frank Templeton tokenizou um fundo de mercados monetário. JP Morgan criou a JPM Coin para facilitar pagamentos institucionais. Goldman Sachs está explorando tokenização de fundos privados, ou private equity. Quando instituições desse calibre entram no jogo, é porque viram o potencial real. Elas não estão experimentando, estão construindo o futuro do sistema financeiro. O mercado de RWAs já movimenta bilhões de dólares e as projeções são de que chegue a trilhões nos próximos anos. A gente está falando de tokenizar uma parte significativa dos 400 trilhões de dólares em ativos globais que existem hoje. Isso significa que cripto não é mais um mercado de 2 ou 3 trilhões de dólares. Potencialmente é um mercado de dezenas ou centenas de trilhões de dólares. É a ponte que conecta o mundo tradicional com o mundo digital de forma definitiva. Então, vamos recapitular essa jornada incrível de transformação. O que realmente mudou entre 21 e 25? Primeiro, saímos de um mercado dominado pela especulação do varejo para um ecossistema com forte presença institucional. Não é mais sobre hype e FOMO, é sobre construção de valor real com capital paciente e estratégico de alguma das maiores instituições financeiras do mundo. Segundo, deixamos a competição destrutiva entre blockchains para trás e entramos na era da colaboração e interoperabilidade. Não é mais sobre qual blockchain vai ganhar, é sobre como diferentes blockchains podem trabalhar juntas para criar um ecossistema mais robusto e eficiente. E terceiro, e mais importante, a tecnologia blockchain finalmente saiu da bolha digital para começar a interagir com a economia real através dos RWAs. Estamos tokenizando trilhões de dólares em ativos tradicionais, criando liquidez, acesso global e eficiência em mercados que antes eram fechados e ineficientes. O mercado cripto de 2025 não é o mesmo de 2021, mas não morreu, não desapareceu. Ele amadureceu. A especulação deu lugar à construção. O hype deu lugar à utilidade real. A promessa deu lugar à entrega. Para quem está investindo agora, é crucial entender que as regras do jogo mudaram completamente. As grandes oportunidades não estão mais em meme coins que podem fazer 1000 vezes da noite para o dia.
estão em projetos sólidos que estão construindo a infraestrutura do futuro sistema financeiro. Estão em protocolos que facilitam a tokenização de ativos reais. Estão em soluções de interoperabilidade que conectam diferentes blockchains. Estão em aplicações que trazem utilidade real para usuários reais, resolvendo problemas reais. E você, depois de tudo que vimos hoje, o que mais te surpreendeu nessas transformações? Você acredita no potencial dos RWAs de tokenizar trilhões de dólares em ativos tradicionais? Você vê valor na interoperabilidade entre diferentes blockchains? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que vocês pensam sobre essa nova fase do mercado cripto. Se este vídeo te ajudou a entender melhor as mudanças fundamentais que estão acontecendo no mundo de criptomoedas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.